Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção e no vídeo de hoje você vai aprender a distinguir a perspectiva da falha, né? A falha para a operação, ela pode ser descrita como uma coisa ou produção, operação ou produção. E para manutenção ela vai ser descrita de uma outra forma. E talvez para a segurança do trabalho também, porque não, pode ser descrita de outra forma. Ou para o setor de qualidade pode ser descrita também de outra forma, a mesma falha. E isso é importante entender porque vai nos ajudar a definir o que é a função, né, dentro desses vários setores, né, a função de um equipamento, a função de um componente, a função de um sistema, no primeiro momento. Vai nos ajudar a definir o que é uma corretiva emergencial e o que não é, né? E vai nos ajudar também a definir por que a gente não pode sempre, como manutenção, se enquadrar e olhar a falha como a operação olha. Você vai entender isso no vídeo de hoje. O escritor do RCM2, Joe Mowbray, fala que toda falha é a perda de uma função. Né? Toda falha é a perda de uma função. Né? Então, a gente categoriza como uma falha a perda da função. Então, mas obviamente para entender se uma coisa perdeu ou não a função, precisa entender qual era a função daquela coisa. E aí a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, existem dois tipos de função, a gente poderia dizer, ou mais, né? Uma coisa, ela é construída para cumprir uma função principal, mas existem funções secundárias, né? Então, isso nos ajuda a julgar um pouco o estado do nosso equipamento, porque existem partes do teu equipamento que talvez não estejam em boas condições ou não estejam mais cumprindo a função para a qual elas foram projetadas, mas ainda assim a função principal está mantida. E essa é uma perspectiva do RCM, né, de se preocupar, né, com a função do equipamento, função principal, né, que vai gerar, né, a entrega esperada dele. Então, por exemplo, você tem um carro, né? E aí o teu carro, ele está andando. E aí estraga a maçaneta da porta do carona de trás, do banco traseiro. Teu carro continua andando, né? Aquele componente lá não está cumprindo mais a função dele. Qual era a função da maçaneta? Abrir a porta traseira, não está mais acontecendo. O teu carro continua andando, né? Então você pode seguir viagem. Ok, legal. Agora, imagina que o vidro da outra porta, né, tem um botãozinho, ele é elétrico. E aí agora não está funcionando mais isso também. E aí o vidro já não está levantando. Ok? Né? Isso atrapalha a função principal do carro? Não. O carro continua andando. Não é verdade? Tu pode te deslocar com ele, etc. Só que ele já não está nas condições ideais dele, não está na condição de projeto dele. Tem duas coisas nesse teu carro que não estão funcionando. Né? Pensa o seguinte: em algum momento pode ser que, se a tua empresa ela não tem outros critérios de ponderação ou outros critérios de performance que não só a produção, né, ela vai tratar as coisas conforme eu estou explicando para vocês em relação ao carro. Então, enquanto o carro estiver andando, a gente vai seguir andando nele. E aí vamos pensar no seguinte: bom, já parou a maçaneta traseira, parou o vidro traseiro, agora o cinto do carona não está funcionando. O cara puxa, conecta, ele não conecta. É? O carro continua andando, não continua andando? Continua andando. Só que aquele componente do carro não vai cumprir a função dele, que é proteger a pessoa que está sentada no banco de carona, caso de um acidente, ela se projetar para frente. Isso pode ser entendido, e aí entra um pouco da subjetividade, a gente vai falar sobre isso hoje, que isso, a função principal do carro é andar para frente e para trás. Te levar nos locais que tem que ir, etc. Se o cinto não está funcionando,
carro não para de andar. Não é verdade? É verdade. Ele continua andando. Legal, legal. Só que agora esse carro ele não é tão seguro. Pro carona. O do motorista continua funcionando. E aí o motorista resolve seguir viagem. O coletor, o escapamento do carro furou. E agora o teu carro está, né, fazendo barulho. Né? Mas ele ainda está andando. E o motorista não dá bola para isso, continua andando. Então agora a gente tem problema no cinto, problema na maçaneta, problema no vidro traseiro, problema no escapamento. Bom, tá. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que sempre existe uma função principal, uma função secundária. E aí que entra uma questão muito importante de que se a gente não definir exatamente como a gente quer que o equipamento funcione, nós vamos depredar o equipamento. Então, quando a empresa não define limites aceitáveis, ela permite que a sua manutenção e operação depredem o equipamento. Então, é o que eu chamo de operação depredatória. Isso não acontece só por parte da operação, acontece por parte da manutenção também. Porque a manutenção, em vez de ir lá e consertar o equipamento, ela vai lá e tira uma parte do equipamento. Por quê? Porque essa parte está atrapalhando eu cumprir a função principal, que na minha cabeça é operar. Perfeito? Ou, no exemplo do carro, na minha cabeça é dirigir. O carro eu tenho que ir para lá e está indo, então está tudo certo. Legal, legal. Tá, bom. Não preciso dizer que essa é uma maneira mais amadora de tu trabalhar dentro de uma indústria. Né? Não preciso dizer que também essa é uma maneira mais prejudicial em termos de custo para a empresa, prejudicial em termos de segurança e meio ambiente, prejudicial em termos de produtividade. Em algum momento, né, você acha que está ganhando ou você está perdendo. Então, a perspectiva da falha, ela depende muito do teu nível de aceitação. Né? Então, por exemplo, você tem duas coisas dentro do equipamento, a função e a performance. Né? Por exemplo, um caminhão não, vamos usar um transportador. Então, existe um transportador que ele tem que carregar minério daqui para lá, ou soja daqui para lá, ou milho daqui para lá. Não importa o que seja, qualquer transportador, pensa aí, coloca na tua situação. Ele tem que transportar minério. Ok, legal, vamos pensar assim. E ele transporta minério. Só que não é só isso. Ele tem que transportar minério numa produtividade de 1.500 toneladas a hora, ou uma produtividade de 3.000 toneladas a hora, ou uma produtividade de 5.000 toneladas a hora. Se ele não está transportando nessa produtividade, ele está com defeito, ele está com algum problema. Ele ainda está transportando, mas não na performance esperada. Então existe a função de transportar minério e a performance esperada nesse transporte de minério. Dentro da performance, nós vamos definir várias coisas. Performance de qualidade, performance de segurança, etc, 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 performance de produtividade. Qualidade, segurança e produtividade. Não adianta nada eu produzir coisas defeituosas, sem qualidade. Não adianta nada eu produzir sem segurança. Não adianta nada eu produzir sem produtividade. Porque eu não tenho eficiência energética, eu não tenho eficiência operacional. Bom, até aqui eu acho que está claro para todo mundo. Entendeu isso? Se tu entender isso, tu já está acima de muita gente no mercado de trabalho. Porque a grande maioria das pessoas não consegue entender isso. A grande maioria da indústria, tirando os grandes players, né, vive uma operação industrial onde a produção é a qualquer custo, né? E às vezes a pessoa fala o seguinte, bom, sei lá, a gente está aqui para produzir. É óbvio. Não é a gente que está aqui para produzir. Não, isso que foi construído para produzir. Isso é uma coisa óbvia. Né? Ninguém constrói uma indústria de fabricação de cimento, né? uma cimenteira, sei lá eu. Por que ela constrói isso? Para fazer cimento. A gente constrói uma fábrica de adubo para fabricar adubo. É óbvio. Isso é óbvio. Né? Agora, como que você vai fabricar adubo
é que a pergunta que a gestão tem que responder. Você vai fabricar adubo, vai fabricar tijolo, vai fabricar cimento, vai transportar grão, você vai extrair minério, você vai produzir energia eólica, você vai produzir energia térmica, né? Ou não importa, você vai fazer como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso sem qualidade? Você vai fazer isso sem segurança? Você vai fazer isso sem produtividade? Essas são as perguntas que a gestão tem que responder. Essas são as perguntas que a gestão tem que responder. Então, a gente tem que aprender, né, a fazer as coisas dentro de parâmetros que a gente pode colocar como parâmetros éticos aceitáveis. Porque se eu estou explorando uma mão de obra, se eu estou colocando pessoas em risco, isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Isso simplesmente não é aceitável. Isso é uma coisa antiética, de fato. A gente tem que ter esse entendimento. Para que isso vire uma disciplina, para que, independente de onde tu estiver, tu tenha, né, teus princípios éticos de trabalho e se mantenha dentro deles. Porque o primeiro dever do gestor e de qualquer pessoa é com a sua própria consciência, não é com a empresa. Ponto, ponto. Né? Então, isso é uma coisa importante de entender. Porque é isso que vai fazer você se posicionar quando nada ali quer que você se posicione. É isso que você vai fazer você se posicionar quando tudo está dizendo para você ficar quieto, que é melhor para você ficar quieto. Mas se uma coisa é errada, você tem princípios éticos, você deve se posicionar. E se você é gestor, gerente, coordenador, supervisor, isso vai acontecer em algum momento. Porque existe um desentendimento em relação a isso que eu estou explicando, muito grande entre as pessoas. Isso não é uma matéria comum. Né? Isso que eu estou falando para vocês, tem pessoas que acham que isso é uma besteira. Né? Ou nem tem conhecimento sobre isso. Né? Bom, né? Se você não concorda comigo, pergunta para qualquer setor de segurança do trabalho o que é sofrer dentro de uma planta industrial. Eles sofrem muito. Então, agora eu vou entrar mais na parte técnica da coisa aqui, né? Dei esse pano de fundo aí, para vocês entenderem o seguinte aqui, as perspectivas de falha, tá? Agora, a coisa ela é muito mais relacionada, deixa eu ver se vai aproximar isso aqui, acho que não vai aproximar, a registro de falha. Então, isso aqui foi um problema, causa e solução, né? Isso aqui tem manuais de equipamentos, e esse aqui eu criei para um equipamento que eu gerencio, né? Para dar um treinamento para os colaboradores, né? Então, existe a falha na perspectiva operacional e existe a falha da perspectiva de manutenção. A perspectiva operacional é uma perspectiva de função principal. A perspectiva da manutenção, ela é uma perspectiva de função de componente. Então, a gente nunca pode esquecer de uma coisa extremamente importante, que é o seguinte. Vamos pegar a caneta, começa a aula agora. Nós temos... Ué, não deu? Tá. Nós temos a máquina, nós temos os equipamentos dentro da máquina e nós temos os componentes dentro dos equipamentos. Isso aqui nada mais é do que uma hierarquia. Então você tem, não sei como é que tá para enxergar aí, tá horrível, né? Mas deu para entender, né? Você tem a máquina, você tem os equipamentos e você tem os componentes. Ok? Consegue pegar? Conseguiram pegar aí? É isso aí. Conseguiram. Eu acredito que vocês conseguiram pegar. Bom, o que falha é o componente. Nisso, para nós de manutenção, para você que é técnico, seja gerente, não interessa. Manutenção é uma área da engenharia, então a gente é técnico. Ah, mas eu sou gerente geral de manutenção, não importa. É técnico também. Então, se o que falha é o componente, a operação ela não vai ver a falha do componente. Ela vai ver a perda da função principal. Então, por exemplo, esse equipamento aqui ele tem uma plataforma de basculação, é um tombador, tá? E aí a falha aqui, a falha está na perspectiva da operação. Aqui, ó, que é o que o operador vê. Né? Normalmente os manuais eles colocam assim. Então tá aqui, ó.
a plataforma não levanta. Ela não sobe. Então o cara vai lá, aperta o botão para subir e ela não sobe. Ele aperta o botão para subir, ela não sobe. O que ele faz nesse momento? Existem conferências que ele pode fazer, mas normalmente não é isso que ele faz. O que ele faz é: atento mecânica, favor dar um pulo aqui no equipamento XYZ que não está levantando. Atento elétrica, favor dar um pulo aqui no equipamento YC que não tá levantando. É isso que ele vai fazer. Ele vai chamar manutenção. Para manutenção, a plataforma não estar levantando não é um problema principal. A plataforma não estar levantando é um problema de função principal da máquina. Ela não está cumprindo a função para a qual ela foi projetada. Ok, legal. Mas isso está longe de eu saber exatamente qual é o motivo dessa plataforma não estar levantando. Pode ser dezenas de coisas. E a manutenção tem que achar qual que é o motivo dessa plataforma não estar levantando. Que é esse diagnóstico, quando eu achar o motivo, que eu vou resolver o problema e fazer a plataforma levantar. Transporte isso que eu falei para qualquer coisa em manutenção. Qualquer coisa em manutenção corretiva, em falha funcional. É assim. Ponto. Existe a perspectiva da operação. A função principal não está sendo cumprida daquela máquina. Só que essa perspectiva é o primeiro passo inicial para o diagnóstico da manutenção. Então tu vai chegar lá, né? Olá, tudo bem? Está aqui a ordem de serviço, permissão de trabalho, equipamento desenergizado, e nós vamos entender o que está acontecendo. Por que a plataforma não levanta? Aí a gente entra nessas possíveis causas aqui. Primeira causa, falta de óleo no tanque. Segunda, elemento do acoplamento gasto ou quebrado. Terceira, pane elétrica, falha em contatos elétricos. Quarta, portão aberto ou sensor não acionado. Mesma coisa, pode ter um sensor de proteção, etc. Legal. Tá. Aqui eu listei 4. É muito mais. Dependendo da complexidade da máquina, pode ser muito mais coisa. Dependendo da quantidade de sensores, pode ser muito mais coisa. Dependendo da quantidade de componentes e equipamentos, pode ser muito mais coisa. Porque lembra quando eu expliquei máquina, equipamento, componente? A operação está vendo a máquina. Ela não está vendo o equipamento, ela não está vendo o componente. Então, se tu tem motor, redutor, transmissão, outros elementos que fazem o trabalho ali, que cumpre a função dessa máquina que tu tem, uma falha no motor é uma falha no equipamento que causa uma falha na máquina. Então, sempre cascateia. A falha ela vai do componente para o equipamento, para a máquina. Mas ela é percebida ao contrário, da máquina para o equipamento para o componente. Foca nisso, que isso é uma coisa extremamente importante. Isso vai mudar a tua capacidade de fazer uma análise de falha. Porque as pessoas fazem análise de falha, às vezes, fazem um evento, né? Tu aprender isso que eu estou te falando, a grande maioria tu vai instantâneo, tu vai conseguir perceber exatamente o princípio de causação, né? Então, tu tem a máquina, tu tem o equipamento, tu tem os componentes. Máquina, equipamentos, componentes, né? Ou sistemas, subsistemas e componentes. Pode ser assim também. Beleza, legal. A percepção da operação é o ponto de partida da manutenção. Legal? A manutenção tem que achar o componente que está em falha. E é sempre um componente. É um ou é vários, né? Então, a falha para a operação não é a mesma coisa, em alguns casos, que a falha para manutenção. Porque se a operação vai colocar lá no chamado, lá na nota, lá na solicitação de serviço, plataforma não sobe. Legal. Isso é um modo de falha? Sim. É um modo de falha da máquina. Mas quando eu chegar lá e perceber que o equipamento estava com falta de óleo no tanque, a falta de óleo no tanque é o modo de falha desse equipamento, né? Se tu tem vários equipamentos lá, porque quando tu cadastra assim. A taxonomia dos ativos ela é assim. Tu cadastra a máquina, o equipamento, né? E os componentes. Alguns vão chamar de cadastro de equipamento e conjunto. Dá no mesmo, não interessa. Desde que tu tenha uma hierarquia de pertencimento. Então, a plataforma não subir, né, não é bem um modo de falha para manutenção. Porque se eu tenho uma máquina
10 forcei, uma máquina, 5 equipamentos e 500 componentes, o que adianta eu saber o modo de falha da plataforma, da máquina? Não adianta nada, porque isso não me faz criar um plano de manutenção para a máquina. Quando eu crio um plano de manutenção, eu vou criar um plano de manutenção para o motor, para o redutor, para o acoplamento hidráulico, para a plataforma, para os cilindros hidráulicos ali. Eu não vou criar um plano de manutenção para o tomador. Não existe isso. Não existe isso. Eles acabam, esses planos de manutenção, pertencendo à máquina. Mas quem falha é o componente. O modo de falha está no equipamento. E no final das contas, ele está no componente, porque quem falha é o componente. E a complexidade está aí. A complexidade está aí. Então, para manutenção, a falha ela é a causa para a operação. Só que existe outra coisa, e aí a gente vai entrar numa coisa meio complexa, tá? Tem que prestar atenção, porque senão não vai entender. Eu achei a causa da plataforma não levantar, que era, esse exemplo que a gente está dando, falta de óleo no tanque. Mas por que o tanque está com falta de óleo? Na verdade, eu como manutenção, acabei de achar a falha, eu não achei a causa da falha. A falha para mim é a falta de óleo no tanque. A falha para mim não é a plataforma não levantar. Isso aqui é secundário. A falha primária é essa. A primária causou a secundária. Ponto. É isso. Então aqui é causa e efeito. É tudo uma relação de causa e efeito, sempre, tá? Quero que vocês entendam isso. Deixa eu pegar aqui, vou escrever aqui embaixo isso. Você está olhando para um efeito. Plataforma não sobe. Esse efeito tem uma causa. Tá? Só que essa causa vai ser efeito de uma outra causa. E assim a coisa vai indo. Eu vou explicar isso para vocês. Tu tem primeiro efeito, Plataforma não sobe. Causa desse efeito: falta de óleo no tanque. Ok, tá. Aqui está intrincado. Ok. Por que tem falta de óleo no tanque? Agora, a falta de óleo no tanque passa a ser vista como efeito e a mangueira furada passa a ser vista como uma causa. E eu paro aqui. Para resolver o problema e botar o equipamento em marcha, eu paro aqui. Agora, se eu quero eliminar o modo de falha de mangueira furada, aí eu tenho que fazer, por que essa mangueira furou? Aí eu tenho que fazer outra pergunta. Então, de certa forma, para diagnóstico de falha, eu vou até o componente. Diagnostiquei a falha, substituí a mangueira, botei para rodar de novo. A análise de falha vai passar do componente. Ela vai começar a refletir por que o componente deu problema. Porque poderia ser outra coisa, por exemplo. Tu tem um redutor que tem um sensor de nível de óleo, por exemplo. E aí o redutor parou. E aí, por exemplo, o transportador parou de rodar. E aí a operação vai te chamar, ó, o transportador não está rodando. Aí tu vai lá, investiga, tem toda a manutenção, a correção de falha tem um processo investigativo. Tu vai lá, investiga e identifica que o redutor estava com óleo baixo. O óleo baixo acionou o sensor, desarmou o transportador. Ok. Por que o transportador não estava rodando? Porque o redutor estava com óleo baixo. Ok. Por que o redutor estava com óleo baixo? Aí entra a manutenção. Porque o retentor está vazando. Ok. Tu vai substituir o retentor, vai botar a operar. Mas por que o redutor estava vazando? Aí a gente entra na análise de falha. Porque se tu entrar na análise de falha qualitativa, tentando entender por que aquela falha aconteceu, tentando eliminar aquilo ali, ou bloquear, eliminar na realidade não um monte de falha, se tu entrar lá no primeiro problema, que é transportador não roda, tua investigação vai levar 1 milhão de anos. Investigação de análise de falha qualitativa tem que chegar no componente. Ponto, acabou, não tem como fazer isso diferente. Por que às vezes o estudo de RCM ele vira uma tripa desse tamanho assim?
e demora demais? Porque o pessoal pega o equipamento como um todo. E não está dizendo, o equipamento não, a máquina dentro dessa taxonomia que a gente está desenhando aqui. E não está errado. Porque, né, tu tem que mapear todo o equipamento, todas as máquinas, toda a máquina. Dentro da máquina vai ter equipamento, dentro do equipamento vai ter componente. Todos esses componentes podem falhar, tem que achar os modos de falha, etc. É isso aí. Só que, dentro do motor, quantos modos de falha tu tem? Inúmeros. Inúmeros. Né? Porque o modo de falha está atrelado ao componente. Entendeu? Então, aquilo que era efeito vira causa, até a gente chegar no componente. Então, esse é um assunto complexo, a gente poderia ficar 3 horas aqui. Mas o que é importante vocês entenderem? A perspectiva da falha é diferente. Legal? Então, na introdução eu falei lá que tu pode andar com o teu carro sem cinto. Isso é aceitável dentro da tua empresa? Não deveria ser. Se é, você tem que começar a repensar onde você está trabalhando, porque você tem que fazer alterações. Se tirar uma NR12 do equipamento e botar ele a rodar é aceitável na tua empresa está operando um nível de risco alto. Né? Então, não é porque uma coisa não impede a função principal de uma máquina que ela não é importante. Por isso que a gente nunca pode ter essa perspectiva só de produção, 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 porque é assim que a gente vai tornando tudo ou mais menos importante. Né? Eu só me preocupo com aquelas coisas que realmente entregam produção. Quando na realidade eu deveria me preocupar com as coisas que entregam produção, com as coisas que entregam qualidade, com as coisas que entregam segurança, com as coisas que entregam produtividade. Legal? Então, dentro do gerenciamento de falhas, né, tentando entender as falhas como informações que devem ser administradas, interpretadas, analisadas e que através da análise dessas informações você vai tomar ações para evitá-las, que essa é de fato, eu diria que o ciclo que pode mais melhorar a tua gestão de manutenção, a gente precisa cadastrar as falhas da maneira correta. Porque se cadastrar as falhas da maneira errada, você vai ter problema. Então nunca se esqueça, não necessariamente a falha na percepção da operação é a mesma falha na percepção da manutenção. Podem ter a necessidade de ter cadastros diferentes. E na ordem de serviço a gente tem que colocar um modo de falha do equipamento, se fosse possível melhor até do componente. Porque o mesmo componente pode falhar de várias maneiras. Só que aí é um trabalho herculeano, né? Depende da tua estrutura, depende de um monte de coisa. Legal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe aí com a tua engenharia de manutenção, com o teu PCM, com as pessoas que fazem análise de falha e com os técnicos, por que não? Legal? Deixe seu comentário. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.